Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Homem mata jovem e fere mulher a bala no bairro do Janga. Jovem suspeito de envolvimento na morte do próprio irmão no bairro de Piedade. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 20 de julho de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, de ontem para hoje no estado foram registrados 10 assassinatos, foram 10 homicídios divididos. 5 dos crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 1.929 assassinatos, sendo 1.099 no interior e 830 no Grande Recife. Exclusivo. Homem não aceita o fim do relacionamento e toca fogo na casa da ex-mulher. A notícia é com o repórter Adúlcio Lucena. O crime aconteceu em Matriz da Luz, em São Lourenço da Mata. De acordo com informações repassadas pela polícia, o suspeito fazia várias ameaças à ex-mulher por não aceitar o fim do relacionamento. Desta vez, ele ateou fogo na casa da vítima. Vários móveis ficaram totalmente destruídos. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local e constataram que o incêndio realmente foi criminoso. Os policiais civis foram acionados para a ocorrência e prenderam o suspeito. O homem foi levado para a delegacia e negou tudo, mas foi autuado em flagrante, como detalha o delegado Alalmo Lima, responsável pelas investigações. Chegou ao saber desta autoridade policial um episódio de incêndio que ocorrera em um imóvel situado no bairro de Matriz da Luz, aqui na cidade de São Lourenço da Mata, e que o autor seria companheiro da vítima. A vítima, ao noticiar isso, me alegou que o companheiro não aceitava mais a separação e o término do enlace. Ante esse episódio, fora notificada a equipe de peritos do Instituto de Criminalística para fazer a perícia no local onde ocorreu o crime de incêndio, tendo por resultado o laudo pericial a constatação de substância inflamável que foram usada na prática delitiva de incêndio e que diversos compartimentos daquele imóvel, daquela casa, tinham sido atingidos, colocando em risco a incolumidade da vítima, da pessoa, assim como de todos os objetos e pertences da própria vítima. Em evolução a isso, o personagem, o investigado, foi interrogado em sede de cartório policial, negando todas as imputações. Entretanto, a colheita, tanto da manifestação da vítima quanto de outras testemunhas, corroboram para com o ato dele. Haja vista, ele praticava diversas ameaças após o término em desfavor de sua ex-companheira, bem como lançou o próprio combustível para atear fogo na casa da vítima. E o mais interessante é que o autor desse delito é uma pessoa detentora de necessidades especiais. Ele é cadeirante, deficiente físico, e fez isso por extrema malignidade. Em conclusão ao inquérito policial, fiz a representação pela prisão preventiva do referido, bem como indiciei o tal nos crimes de ameaça, dano emocional à mulher, bem como o incêndio em sua modalidade qualificada. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Uma notícia triste, minha gente, o bairro de Santo Amaro está de luto. É que faleceu ontem no hospital da Polícia Militar Carlinhos da Barca, muito conhecido, Carlinhos da Barca. Ele era irmão dos ex-jogadores de futebol Douglas, ex-náutico, e Rogério, o showman, ex-esporte. Nossos sentimentos aos familiares do Carlinhos da Barca. E uma denúncia aqui, minha gente, que está vindo da quarta etapa do Rio Doce em Olinda. Isso mesmo, na quarta etapa do Rio Doce em Olinda, tem um sujeitinho aí que não gosta de animal, está matando os animais. Isso mesmo, na rua 52, em frente ao Campo do Nola, na quarta etapa do Rio Doce, um sujeitinho pegou um pedaço de queijo com aquele tal de chumbinho, jogou por cima do muro alto. Ele jogou e o resultado matou um gato e deixou o outro em estado deplorável. O outro foi medicado, já voltou, já está com as pessoas lá da família, mas este elemento está agindo contra os animais. Na rua 57, também lá na quarta etapa do Rio Doce, vários gatos foram mortos, isso mesmo. Vários gatos morreram e a suspeita é desse mesmo elemento. O cara que tem coragem de matar um animal, minha gente, tem coragem
de matar outra pessoa. Então, atenção polícia, atenção os moradores, vamos ajudar a colocar este elemento na cadeia. É sério realmente. Olha, minha gente, 2 ônibus foram alvo dos marginais nas últimas 24 horas, isso mesmo. Um deles fazia linha Jordão Baixo aeroporto. O assalto foi na rua Andrade Lima, no bairro do Jordão. Um cara só armado de faca, ele botou a faca no pescoço do motorista, tapou a boca do motorista e fugiu roubando o celular do motorista. O outro ônibus foi da empresa Borborema, fazia linha Piedade Derby. O assalto foi na Avenida Conselheiro Guiar, após a pracinha de Boa Viagem. 2 suspeitos, um deles com a pistola. Eles roubaram cerca, olha gente, o ônibus estava lotado. Tinha aproximadamente 40 passageiros. Os caras tiveram uma coragem danada, viu? Saíram catando de um por um aí, roubando os pertences de toda a turma. Alguns passageiros foram até a delegacia de Boa Viagem e prestaram queixa. Vamos ver se a gente consegue localizar esses elementos. Esdras Vanderlei da Silva, jovem com 22 anos, residente no Alto da Bela Vista, em Igaraçu. Ele foi alvejado com disparo de arma de fogo lá no Alto da Bela Vista, pertinho da caixa d'água, por 2 suspeitos que foram identificados como Vitório e Berg. A vítima foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Igaraçu, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A única informação é que esse crime pode estar ligado às drogas. Tiago Alberto dos Santos, residente na rua Tupiraçaba, no Alto do Capitão, em 2 Unidos. Ele foi baleado na subida lá do alto por 2 homens desconhecidos, elementos encapuzados. Tiago Alberto dos Santos foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Antônio Ferreira de Santana Júnior, residente na rua Henrique Dias de Souza, no bairro do Maranguape 2 Paulista. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo na própria residência por 2 homens desconhecidos. Chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, mas não resistiu e faleceu. A companheira dele ainda tentou reagir agarrando um dos criminosos, mas ele, o Antônio, ele estaria no regime semiaberto por crime de homicídio há cerca de 13 anos. Não sei se tem ligação com esta morte aí, podia ser uma vingança, mas a polícia vai investigar o caso. O corpo de Antônio Ferreira de Santana Júnior foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Exclusivo. Homem é preso suspeito de manter um adolescente em cárcere privado. Isso mesmo, gente. A notícia com o repórter Adúlcio Lucena. A adolescente com 16 anos de idade era mantida em cárcere privado em uma residência no bairro Chã da Tábua, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, a garota era vítima de violência doméstica e que era proibida de sair de casa. As investigações deram conta que o suspeito teria tirado a adolescente de uma casa de prostituição. A polícia chegou até o homem depois que a mãe da vítima procurou a delegacia. Como detalhe, o delegado Alalmo Lima, responsável pelas investigações. O referido inquérito policial, que tem por teor o cometimento do crime de cárcere privado e lesão corporal em desfavor de um adolescente, e que o episódio delituoso se deu no bairro de Chã da Tábua, aqui na comarca de São Lourenço da Mata. Em evolução à história desse evento delituoso, ficou comprovado que a pessoa do imputado, ele mantinha a adolescente em casa, bem como outra companheira, que é mãe de 3 filhos dele. E segundo relatos dos policiais que conduziram a ocorrência, informações dão conta que ele havia tirado essa adolescente do prostíbulo e colocou dentro dessa casa para morar com as 2 mulheres e obrigava essa adolescente a praticar sexo com ele, bem como ameaçava a adolescente de sair de casa. Caso ela saísse, ele iria matar a facada. A mãe da vítima procurou o serviço policial, os policiais localizaram o imputado. Ante toda a apuração do contido nesse inquérito policial, fiz a representação pela prisão preventiva deste criminoso, bem como o indiciei pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e também no crime de cárcere privado qualificado pelos fins libidinosos, uma vez que ele mantinha essa adolescente dentro de casa, certo, em cárcere privado, para manter a lascívia sexual, para se deitar com ela, manter o coito. E ante todo esse apurado, faço remessa deste inquérito policial à Justiça Pública para que ela se debruce acerca da representação da prisão preventiva dele e de outras cautelares em prol dessa infante que é vulnerável na forma da lei.
A Dulce Lucena para o Bandeira 2. Agradecendo a rapaziada toda sintonizada com a gente aqui na Jornal, nos nossos Instagrams e também o pessoal todo lá, a turminha da escolinha do Grêmio, a escolinha de crianças, comandada por Miguel Cândido, cujos professores são Pedro, Hugo, Robson e Maurício, e também os pais dos alunos, inclusive Rafael, pai de Miguel, Ricardo, pai de Rian, Pedro e Márcia, pai de Pedro Felipe. O Major Luciano Gonzaga, minha gente, ligado o tempo todo aqui na Jornal. Luciano Gonzaga, o Major, tá lá no bairro do Jardim Atlântico, toda a família ligado aqui na Jornal. O doutor Paulo Abuano, advogado, valeu doutor, obrigado pela audiência. Paulo Henrique do Cordeiro, também Rubens Mesquita, da Única, é o cabeça branca, né Rubens? É isso aí. No terminal de ônibus do Jardim Brasil 2 em Olinda, Dona Marisete, que é mãe de Nelson, que mora pertinho do Colégio Aquarela, lá no loteamento Conceição em Pau Amarelo. As irmãs de Marisete, Múcia de Candeias e Marisa de Casacaeda, que é mãe de Marcílio, que trabalha na Caixa Econômica Federal do Janga. Messias está no bairro de São Martim. Em Abreu Lima, Dona Dora e os filhos Neemias e o meu xará Eliel. Vanvan e a Missiguela estão em Santo Amaro, o Saulo Holanda está em Olinda, os sargentos PMs, aliás, toda a rapaziada do trânsito sintonizada com a gente, inclusive os sargentos do BPRV, Júlio Souza de Olinda e Romão de Peixinhos em Olinda, seu João Jorge, todos que fazem os produtos igual Igaraçu, toda a turma ligada com a gente na Jornal, o doutor Paulo de Tasso, Gildo e toda a nova diretoria do SEAS e também o presidente Bruno Rodrigues e o segurança Eziel, na estrada de Pau de Légua em Igaraçu, está lá o tenente Lupércio Nunes, Francisco e Brasil estão na SDS, Chico mora no bairro do Jardim Atlântico em Olinda, Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira e também o motorista Fred, o pessoal de Meriótica lá no Janga e também Carlos Gomes é contador, Heron, fiscal de ônibus da Globo, tá ligado com a gente, Walter, taxista em Camaragibe, Zeca Delage e os filhos, Cícero, Big da Shark e Cereais e Michel Big Óleo, Binha da banda Juobá, vocalista lá em Água Fria, na PE15, subida do Alto da Mina, em Olinda, André do Galeto, que é filho de Dona Nazilda, conhecida como a velha do Galeto, a esposa do André, é Glaucineide, e os filhos Andrezinho e Evelyn, Sargento Rocha e todos os amigos da Guarda Patrimonial, inclusive no Ministério Público. Homem mata jovem, fere mulher a bala no bairro do Janga. Jovem suspeito de envolvimento na morte do próprio irmão no bairro de Piedade. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente aqui, na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Natalício Cavalcante de Souza, ele foi assassinado com pauladas e facadas na própria residência, na Avenida 7 de Setembro, no sítio Logrador, zona rural de Lagoa dos Gatos. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O jovem Ezequiel Felipe da Silva, 19 anos de idade, foi assassinado a bala na Rua Goiás, no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste do Estado. E Agreste, como sempre, violento. O Ezequiel, mais uma vítima da violência lá. E segundo informações, ele seria viciado e também ligado ao tráfico de entorpecentes. José Antônio de Oliveira, um homem com 50 anos de idade, foi assassinado com cerca de 4 disparos de arma de fogo na Rua Mauriti, no bairro Santa Luzia, em Palmares. Foram 2 homens numa motocicleta e os criminosos estariam encapuzados. Hinaldo José da Silva, de 51 anos de idade, foi assassinado a bala em uma área rural no bairro Nossa Senhora do Ó, Usina Salgado, comunidade Franco, em Pojuca. A autoria e os motivos do crime também desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. José Wellington da Silva, 38 anos de idade, este foi agredido a bala na própria residência, na Rua Gustavo Bezerra, no bairro Cidade Alta, onde? Em Caruaru, no Agreste do Estado, minha gente. 2 elementos da motocicleta meteram bala no José Wellington da Silva, que ainda chegou a ser levado para o Hospital Regional do Agreste, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. E agora, minha gente, vamos falar de coisa boa. O pessoal que está aniversariando hoje, quinta-feira, Mutuca, é o Roberto, conhecido como Mutuca, está completando 60 anos de idade, ele mora nos Torrões e é amigo de Bizinho. A advogada doutora Kelly Cabral está completando 40 anos. Ela era neta
da saudosa auxiliar de legista do IML, Alda Cabral. Isso mesmo, a filha da advogada é Bia, e os amigos é o advogado Vanderlan, que é o Vando, o amigo é o comissário Manuel Silvestre e o perito Paulo Tadeu. Toda a turma lá reunida na casa da doutora Kelly Cabral. Marconi Lucas Paz da Silva está completando 10 anos. O Lucas, Marconi Lucas Paz da Silva, 10 anos, ele é neto, sabe de quem? Do comissário da SDS, Jurandir Paz, o conhecido Juba, do Córrego Zé Grande, está em festa, o Córrego Zé Grande. Juba, inclusive, vai comemorar dando tiros para o alto, isso com arma de espoleta, né, gente? Pelo amor de Deus, né, Juba? E vai ter uma festa muito grande lá na comunidade e está convidando toda a rapaziada. Valeu, Juba, parabéns para você e para o seu neto, Marconi Lucas. Jailson José Batista, esse é funcionário do SEASA. O tricolor Severino Barbosa completando 90 anos de idade. Ué, 90 anos, parabéns, Severino, viu? Valeu! Ele mora na Rua Italiana da Mangueira e é pai de Rejane e Rosângela. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o Tenente João Batista Gonçalves Silva, os sargentos Antônio Tavares da Silva, Cícero Nunes da Cruz, Sérgio Romenil de Oliveira e Sebastião Belmiro dos Santos. E também Aldo Monteiro do Nascimento. É isso aí. Reginaldo de Andrade Araújo foi agredido com golpes de facão na cabeça na primeira travessa da Rua 7, no centro de Vitória de Santo Antão. Um elemento desconhecido tentou matá-lo. A vítima foi socorrida no Hospital João Murilo, lá mesmo em Vitória de Santo Antão. Breno Vitor Martins da Silva, jovem com 21 anos de idade, residente em Prazeres de Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a golpes de faca peixeira na Rua Florino Peixoto, lá em Prazeres. E o suspeito, minha gente, o ex-padrasto dele, isso mesmo, Arthur Leandro da Silva, que tem 29 anos de idade. O Arthur, ele não aceita o fim do relacionamento com a mãe do Breno e daí tentou matá-lo. Ele, inclusive, este elemento, Arthur Leandro da Silva, ele era bastante agressivo com a mãe do rapaz, o rapaz não aceitava, e aí ele, como já tinha deixado a mãe do cara, tentou matá-lo. A vítima foi levada para o hospital local. Lembrando que Breno, ele havia deixado a cadeia há poucos dias. Edivaldo Carias de Lima Filho, jovem com 20 anos de idade, residente no bairro da Mangueira. Ele sofreu um atentado à bala no bairro dos Torrões, atentado de autoria e motivos não informados, sendo levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA dos Torrões, onde ele foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Robson Gomes de Oliveira, um homem com 43 anos de idade, morador do bairro do Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. Ele estava se divertindo, bebendo no Bar do Gordo, localizado na Estrada Velha lá do Jordão, quando apareceu um elemento desconhecido, meteu a faca nele e ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Marlon Henrique Lima de Aguiar, jovem com 22 anos, residente no Vasco da Gama. Ele sofreu um atentado à bala. Estava na Rua Arapiraca, no alto do Resplendor, que fica lá mesmo no Vasco, quando de repente 3 elementos desconhecidos se aproximaram dele e abriram fogo, meteram bala. Ele foi levado inicialmente para a maternidade Barros Lima, lá mesmo em Casa Amarela, e depois removido para o Hospital Getúlio Vargas. Olha, minha gente, a polícia prendeu em flagrante um dos elementos suspeitos de envolvimento no latrocínio, roubo seguido de morte, no dia de antes de ontem, em um estabelecimento comercial na Rua Pessoa de Melo, no bairro da Madalena, cuja vítima foi o dono do estabelecimento, José Elias da Silva Nobre, que tinha 39 anos de idade. O elemento, Jones Nunes Pereira, de 27 anos de idade, morador da Estrada de Passarinho, em Caixa d'Água. Aquela região ali tá demais. 2 Unidos, Passarinho, a turma ali tá virada. Pois deste elemento, ele, Jones Nunes Pereira, ele foi encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. Um casal suspeito de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e estava também com o celular roubado. Esse casal foi preso ontem na Avenida Joaquim Medeiros Cabral, em Belo Jardim, no Agreste do Estado. O marceneiro Tiago Gonçalves da Silva, 39 anos, e Lenira Lindaci dos Santos, de 27 anos de idade. Na Rua Mário 7, na Vila Popular, em Olinda, uma mulher foi presa também por tráfico de entorpecente, também arma de fogo. A mulher estava virada até de arma de fogo.
O Disque Denúncia, minha gente, ajudou a prender a mulher. Janete Firmino da Silva, 54 anos de idade, nega véia já, né? 54 anos, ela estaria traficando maconha na própria residência e ainda por cima, minha gente, com berro. Uma arma de fogo dançou, Janete, nega véia. Dançou. Ela foi levada para a delegacia do Varador em Olinda e lá foi autuada em flagrante. Lembrando, minha gente, que nas últimas 24 horas no estado, nas últimas 24 horas, foram registrados 10 assassinatos, isso mesmo, 10 homicídios divididos, foram 5 crimes que ocorreram no interior, isso, 5 crimes no interior e 5 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora no estado, foram registrados 1.929 assassinatos, sendo 1.099 no interior e 830 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homem mata jovem, fere mulher, abala no bairro de Janga. As vítimas Elísio Alves de Lima, com 20 anos de idade, e Gerlane Gomes da Silva, 20 anos. Os dois foram baleados ontem por volta das 3 horas da tarde, nas imediações da igreja Templo de Amar, localizada na segunda travessa Madalena, no bairro do Janga, em Paulista. Elísio Alves de Lima, o jovem de 20 anos, morreu na hora. Gerlane foi atingida de raspão na cabeça, graças a Deus, sem perigo. E o suspeito do crime foi identificado e preso em flagrante. Luiz Roberto Chaves Neto, ele foi preso em flagrante, foi inclusive reconhecido por testemunhas e aí foi para o DHPP e autuado em flagrante. A Gerlane, que foi atingida de raspão na cabeça, foi medicada no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, e o corpo de Elísio Alves de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Jovem suspeito de envolvimento na morte do próprio irmão no bairro de Piedade. A vítima foi Jefferson Mendes Moreno, um jovem residente no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo por 3 elementos. Foi levado para o Hospital Geral de Prazeres, o Jefferson Mendes Moreno, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. E de acordo com informações que foram repassadas para a polícia, os autores seriam Pablo, preso em casa lá em Piedade. Esse Pablo teria sido mandante da morte do próprio irmão. Ele ainda tentou reagir com a polícia, ficou machucado e foi levado para a UPA da Emiribeira. E o outro elemento envolvido na morte, Anderson, foi preso também em casa no bairro de Picepe. Os dois foram encaminhados ao DHPP, onde foram autuados em flagrante. O corpo de Jefferson Mendes Moreno foi removido do Hospital Geral de Prazeres para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.